Deus abençoe o Senhor, Deus luz. Obrigado por estar conosco aqui. Gente, boa noite. Que bom estar com vocês aqui. Que bom estar nessa conferência. Que bom falar sobre esse tema. Apesar que eu acho que o mais difícil está para mim. Mas são temas importantíssimos para eu mensurar aqui o meu público. Por favor, quem é universitário, levante suas mãos. Se ajude. Muito bem, pode baixar. Quem já terminou a faculdade, por favor. Quem já experimentou essa alegria. Muito bem. Tem alguém aqui no mestrado? Alguém no mestrado? Tem Natália, né? Tem Natália. Natália terminou o mestrado, né? Muito bem. Hoje nós vamos tratar de um tema que em algum aspecto é teórico, mas ele também é muito prático. Na verdade, todas as doutrinas das Escrituras, elas têm sua praticidade, mas elas têm também sua complexidade intelectual. Mas é muito claro disso, doutrina da predestinação. Vocês acham intelectualmente simples? Não. É intelectualmente desafiador. É intelectualmente, muitas vezes, indigesta. Mas é Bíblia. Então a Bíblia, ela possui uma característica, um atributo das Escrituras, é a sua clareza. Ela é clara para tratar de assuntos fundamentais, iniciais, básicos para a salvação. Esse é um dos atributos das Escrituras. Mas isso não quer dizer que ela é simples em todos os seus ensinos. Simples no sentido de fácil. Isso não quer dizer que ela é fácil de ser compreendida em todos os seus ensinos. Mas não é porque alguns dos ensinos das Escrituras são mais difíceis que nós devemos descartá-los. Não é? Se você já viu ou já viveu aquela experiência, por exemplo, de você querer muito ler um livro, mas quando você descobre que aquele livro tem 1.200 páginas. Já viveu essa experiência? Você olha para o livro e diz, você pode ler esse negócio desse tamanho. Não dá para eu ler esse negócio desse tamanho. É muito grande. Né? Você sofre o impacto do volume do livro. Mas todos os dias, se você ler 10 páginas, você vai terminar o livro. Se você quiser ler numa tarde, você não vai terminar o livro. Mas todos os dias, de modo perseverante, você lê 10 páginas, você lerá o livro. Aqueles que já tiveram a experiência de ler todas as Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse, sabem que todos os dias nós temos uma pequena porção. Então, quando você leu a primeira vez a Bíblia toda, você pode dizer assim, ficou muito claro, tudo que eu li ficou muito claro, eu entendi tudo. Você pode dizer isso? Não. Eu já li algumas vezes, algumas dezenas de vezes, mas ainda há textos muito complexos. Mesmo lendo diretamente no hebraico ou no grego, há porções muito complexas. Né? E há outras que eram para mim muito complexas, mas com o decorrer dos anos, das leituras, das reflexões, das experiências também, nós começamos a entender melhor certas passagens das Escrituras. Da mesma forma que nós vamos tratar hoje. Nós vamos tratar basicamente nas duas palestras sobre a mente. Nós vamos tratar sobre as trevas na mente. Nós vamos tratar sobre a luz na mente. A primeira palestra, posso dizer, é um pouco mais digerível. A segunda, mais complexa, mas mais doce ao paladar. Não é? Aquela comida cara que você sonha comer um dia, mas você sabe que é uma delícia. Você sabe que é um desafio chegar lá, naquele restaurante para comer aquela comida. Mas uma vez que você chega, você sabe que vai ser maravilhoso. A segunda palestra vai tratar basicamente disso. Quero convidar você a abrir em Romanos, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 23. Romanos 1, versículo 18 ao versículo 23. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram impuros em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Vamos orar? Senhor, esta é a tua palavra, este é o teu povo. Te louvamos por esse tempo, por esta conferência, por tudo que os meus irmãos têm ouvido desde ontem, por tudo que eles têm pensado, refletido, tudo que eles têm ruminado em seu coração, em sua mente. Pedimos que, mais uma vez, o Senhor seja gracioso conosco e possamos avançar na compreensão do que as Escrituras dizem a respeito da nossa mente, dos efeitos noéticos do pecado dela. Nós te oramos assim, confiados em Jesus, Ele que é a verdade, confiados no Espírito Santo, Ele que é o mestre da verdade, que nos ensina, que nos leva à verdade, que nos conduz à verdade. É isso que nós choramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós lidamos no contexto que nós estamos vivendo, no contexto intelectual, muitos de nós já ouviram, principalmente dentro de sala de aula, que na universidade, o que se discute na sala de aula é ciência, a religião fica dali para fora. Você já ouviu isso? A religião fica dali para fora, porque o que se discute na academia é altamente intelectual e não tem nada a ver com nenhuma disposição religiosa. Obviamente esse discurso é de si religioso, né? Todo discurso humano é religioso. Todos os homens vivem em cima de uma estrutura que nós chamamos de motivo básico cristão. Memorizem esse termo, certo? Motivo básico cristão. O que é o motivo básico cristão? É o que nós comumente chamamos de criação, queda, o que mais? Redenção e consumação. Todo pensamento teórico está formulado em cima desse fundamento. Você está falando do pensamento cristão, pastor? Não. Todo pensamento teórico está formulado em cima deste fundamento. Criação, queda, redenção e consumação. Quando nós falamos a respeito de criação, por exemplo, do ponto de vista secular, do ponto de vista naturalista, nós temos uma revisão deste pensamento bíblico, dessa doutrina bíblica, que chamamos na academia de darwinismo, ou naturalismo. Também versa sobre teorias a respeito do início de todas as coisas, da existência inicial de todas as coisas. Então os cientistas buscam explicar isso. Está fundamentado em cima desse pilar criacional. Quando nós falamos, por exemplo, a respeito do desenvolvimento do naturalismo para termos sociológicos ou termos psicológicos, antropológicos, nós vamos ter o que se chama modernamente de darwinismo social, que vai ter várias vertentes dentro da psicologia secular, dentro da antropologia, dentro da sociologia, que vai categorizar o homem, o ser humano, com parâmetros, com conceitos que não são próximos do que as Escrituras dizem a respeito da raça humana. Não estou falando a respeito somente da evolução, do homem vindo num processo evolutivo. Isso também faz parte, mas o homem também evoluindo psicologicamente. Então, quando nós estudamos a história das religiões, nós vamos perceber que a prática religiosa vai evoluindo com o tempo e vai se desenvolvendo e vai tomando vários formatos. Daí você vai explicar como funciona então o politeísmo em certas sociedades, como funciona o monoteísmo em certas sociedades, porque isso faz parte do desenvolvimento sociológico do ser humano. O ser humano precisa de um aporte religioso para viver. E esse tipo de teoria também vai mostrar o que é o que nós chamamos de ética. Não é ética do ponto de vista do que as Escrituras dizem, como a arte de viver bem. E é interessante falar sobre isso, porque quando nós falamos a respeito de ética, e nós pensamos no grande mestre da ética, filósofo grego Aristóteles, que escreve basicamente 2 livros sobre ética,
mas Ética a Nicômaco, que é o mais famoso desses livros, Aristóteles vai chamar a respeito do grande objetivo da vida, a grande felicidade, a busca pela grande felicidade, vai chamar de eudaimonia. É interessante que Jesus, quando vai falar sobre isso, Jesus não usa a palavra em grego eudaimonia. Jesus vai falar de bem-aventurança. Jesus não usa a categoria de Aristóteles. Abre um parênteses, bem interessante. Aristóteles já tinha vivido antes de Cristo. Mas Jesus não usa esse termo. Eu quero crer propositalmente. O Novo Testamento dialoga, podemos dizer assim, profundamente com os conceitos de cosmovisão grega, mas dialoga do ponto de vista da antítese, não da síntese. O cristianismo vai se colocando como uma cosmovisão derivada do próprio Deus. De onde nós partimos, então, ao pensarmos sobre isso? Quando nós lemos Gênesis 1, por exemplo, nós temos o quê? Gênesis 1, de 1 a 31, vocês lembram? A criação. Deus criou o mundo em quantos dias? 6. O que foi que Deus criou no primeiro dia? Lembra? Haja luz. Guarde isso. Isso é um código mostra. Luz. Nós temos ali a criação. Nós temos ali o relato da criação. É um relato histórico. É um relato literal. Deus criou em 6 dias, verdadeiramente. Mas nós temos mais do que isso. Não temos apenas esse dado histórico da narrativa de Gênesis. Nós temos Deus reconfigurando a cosmovisão do povo hebreu que tinha passado quantos anos no Egito? Vocês lembram? 400 e quanto? 30 anos. 430 anos. Então isso quer dizer que aquela geração que estava saindo do Egito nunca soube o que era viver fora do Egito. Correto? Nunca soube. Então aquela geração estava saindo daquela terra politeísta, essa era a cosmovisão egípcia, de vários deuses, de uma religião com muitas divindades. Então o que os egípcios adoravam? O sol, a lua, os animais, a terra, as águas, a luz, as trevas. E Deus vai mostrando exatamente assim: eu criei a luz, eu criei os animais, eu criei a terra, eu criei as águas, eu criei os homens. Então o que é que Deus está dizendo? A cosmovisão egípcia está errada. Esses elementos da criação não são divindades, são criação minha. Eu sou o Deus Criador. Mas embora eu não habite nesses elementos da criação, a minha imagem está presente no mundo. Aonde? Gênesis 1, 26 a 28. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus está aí sendo retratada no grande templo que ele constrói. Veja que a cultura egípcia era cheia de templos, e as pirâmides também serviam como centros religiosos e centros intelectuais. Então, já na cultura egípcia, não havia distinção entre intelectualidade e religiosidade. Isso estava ali. As pirâmides são um exemplo icônico disso. Então, Deus constrói um jardim, e o jardim era um templo. E Deus coloca a sua imagem no templo. Onde sua imagem estava no templo? Em Adão e Eva, e na semente que viriam os dois. Então ali, a partir daí, nós começamos a entender muitas coisas quando chegamos em Gênesis 3. Paulo está trabalhando aqui nessa porção com Gênesis 3. Romanos de 1 a 3 é uma explicação, uma aplicação de Paulo a Gênesis de 1 a 3. Paulo está trabalhando aqui com uma revelação geral. Paulo está trabalhando aqui como essa revelação geral se manifesta no homem. Ela não se manifesta apenas na natureza, ela se manifesta no próprio homem. A revelação de Deus, não revelação salvífica, mas revelação geral, está no próprio homem. E isso é categorizado no homem, chamado de consciência. Consciência é um tribunal de Deus que está em todos nós. Ímpios, crentes, ateus, budistas, espíritas, protestantes, católicos, todos têm consciência. A consciência é aquele tribunal que diz: você está certo e você está errado. A consciência não é aquele tribunal que diz que existe um ser superior, que existe alguém além, que existe uma vida que transcende a vida material. Deus revela-se ao homem não apenas
do que está fora do homem, mas do que está também dentro dele mesmo e através do próprio homem. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que não existe homem sequer no mundo que não tenha testemunho de Deus. Todos têm testemunho de Deus. Todos os homens conhecem a Deus. O ateu conhece a Deus. O agnóstico conhece a Deus. Todos conhecem a Deus. Não há ser humano criado que não conheça a Deus. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. É preciso nós distinguirmos aqui isso e entendermos, gente. Existe a presença de Deus na vida de um crente? Sim. O que um crente é em relação a Deus? Templo. Não é? O crente é o templo, ou a igreja, o tabernáculo de Deus, é templo do Espírito Santo. Então, aí o Espírito Santo tem uma relação de habitação. O Espírito Santo habita no crente. Ele mora no crente. Ele dirige o crente. Ele amadurece o crente. Mas o Espírito Santo também tem uma relação com o ímpio. Porque o ímpio é a imagem e semelhança do Criador. Ele não habita como habita o crente. Mas ele também é aquele que dá vida ao ímpio. Jó nos disse que o Espírito Santo é o que dá vida ao ser humano. Então o Espírito Santo se relaciona também com o ímpio. Não um relacionamento redentor, a menos que este seja salvo, ou seja o eleito. Mas também trabalha na sua vida do ponto de vista moral e intelectual. Olhe para a sua Bíblia, olhe para Romanos capítulo 1, versículo 18. O texto vai dizer algumas coisas interessantes. Primeiro, alguns termos importantes para nós aqui, certo? Primeiro, ira. A palavra ira vai aparecer nesse texto como uma palavra dominante. A ira de Deus se manifesta, ou a ira de Deus se revela. Observe que quando nós lemos um pouco antes da passagem de Romanos, versículo 16, capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. A justiça de Deus é revelada no Evangelho e a ira de Deus é revelada da onde? Do céu. Perceba que nós estamos lidando aqui também com questões do intelecto. Deus revela sua justiça no Evangelho e o homem conhece o Evangelho através de uma apreensão intelectual também. Porque quando nós falamos de coração, nós já sabemos que coração não é meramente o órgão, e coração não é meramente a fonte dos nossos sentimentos, o centro dos nossos sentimentos. Coração é o centro da nossa existência. Tudo está ligado ao nosso coração. Os nossos pressupostos estão ligados ao nosso coração. As nossas escolhas estão ligadas ao nosso coração. A nossa fé está ligada ao nosso coração. As nossas idolatrias estão ligadas ao nosso coração. Tudo está ligado ao nosso coração. O nosso trabalho acadêmico, intelectual, braçal, está ligado ao nosso coração. Tudo está ligado ao nosso coração. Esses dias eu conversava com um jovem e ele me dizendo que estava se sentindo muito mal nos últimos tempos, porque tudo estava dando errado para ele, porque ele não estava conseguindo ser um bom filho, não estava conseguindo ser um bom neto, não estava conseguindo ser um bom aluno, não estava conseguindo ser um bom namorado. Então aquela pergunta chave: por que você precisa ser bom em tudo isso? Ele diz: porque as pessoas duvidam que eu tenha a condição de ser bom em alguma coisa, que eu tenho que ser bom nisso, ou eu tenho que ser bom nessas coisas. Percebe que é uma busca por algo aparentemente nobre, mas é uma busca claramente pecaminosa. Quando eu busco um bem, e este bem está separado da glória de Deus, isso se torna pecado. Se você está buscando um casamento, mas isso não é por causa da glória de Deus, essa busca pode ser idólatra. Se você está buscando um emprego melhor, mas se essa busca não é para a glória de Deus, essa busca pode ser idólatra. Pode ser até com coisas que Deus aprova. Entende como isso é complexo? Não é pecado, por exemplo, alguém pedir que Deus mande uma namorada ou um namorado. Você acha pecado? Não, não é pecado. Mas pode se tornar a partir de onde
de onde você parte, qual é o seu pressuposto, qual é o seu ponto de partida. Por que você quer um namorado? Por que você quer uma namorada? Porque todo mundo tem namorado, sabia? Né? Todo mundo tem, não tem. A turma vai sair depois do culto e eu estou lá chamando dele. Traz uma coca aí que eu fico aqui. Qual é a motivação da coisa? Isso pode se tornar pecaminoso. Então veja que o texto vai nos mostrando algumas coisas interessantes de Deus revelando-se no Evangelho, de Deus revelando-se na criação. Deus revela-se no Evangelho para a salvação, Deus revela-se na criação para a condenação. Por quê? Temos que perguntar muitas coisas ao texto. Paulo vai nos dizer aqui: contra toda impiedade. A ira de Deus é dirigida contra toda impiedade e perversão. Duas palavras importantes: impiedade e perversão. Impiedade quer dizer, se refere ao trabalho de uma mente que milita contra Deus. Esse é o sentido da palavra aqui. É um trabalho intelectual contra Deus, a impiedade. É um trabalho que opera na mente, que vive, que procura se colocar contra Deus. E perversão. Perversão é a aplicação dessa impiedade. Perversão tem a ver com ações morais, inclinações morais. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquela música que diz assim: se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti, não é biblicamente precisa, entende? Porque o meu corpo não tem como errar o caminho sem a minha mente, sem o meu coração. Se o meu corpo erra, foi porque o meu coração levou ele a isso. Se eu digo que o meu corpo escolhe uma coisa e o meu coração outra, eu não sou cristão, eu sou platônico. Isso é Platão, isso não é cristianismo. Isso não é o pensamento judaico-cristão. Isso é platonismo. Não quer dizer que o compositor da música é platônico. Entendeu? Eu acho que ele nem sabe dessa filosofia sendo aplicada dessa forma. Né? Acho que a intenção ali era dizer assim: existe uma batalha dentro de mim, uma parte é uma coisa, outra parte é outra. Né? Mas, poeticamente, não foi expressado de uma forma mais precisa, em termos bíblicos. Então é perigoso. Porque a gente começa a achar que eu fiz isso, mas eu não queria fazer. Não, você queria fazer. Você queria fazer. O seu coração desejou fazer. Você fez porque você quis. Não tem essa de eu pequei, mas não queria fazer. A não ser que tenha sido enganado. Né? Aí o pecado é ignorância, mas não deixa de ser pecado. É pecado de ignorância. Né? Então quando a gente conversa, o camarada começou a fazer bobagem e a menina acabou noivada. Aí o pastor vai conversar com ele: pastor, eu fiz isso, não, você não estava com a cabeça. Você está com a cabeça no pecado, irmão. Você está com a cabeça no lugar errado. Não, mas não fui eu não, pastor. Foi o inimigo. Isso não foi o inimigo, não, foi você mesmo. O inimigo é você. O inimigo é você. Você fez porque você tem disposições pecaminosas a isso. Entende? Aí a gente precisa compreender isso que envolve coração, intelecto, mente. A gente precisa entender que é uma distinção interessante entre desejo e vontade. Certo? Vamos lá, um exemplo claro, bem fácil. Você está com as suas taxas todas alteradas aí. Está tudo desmantelado. Aí vai dar um intervalo, você tem um beijinho ali, um brigadeiro, você sabe que você não pode. Mas quando você vê aquele maldito, não é? Eu quero. Eu quero. Você chega perto, olha assim. E aí você se lembra das taxas. Aí você não come. Checkmate. A vontade prevalece sobre o desejo. A vontade tem a ver com finalidade. O desejo tem a ver com uma crise de ausência. Você está com uma crise de ausência de algo, então você quer suprir essa ausência. Mas eu preciso olhar para a vontade, não a minha, mas a de Deus. Daí eu venço os meus desejos pecaminosos. Porque eu submeto os meus desejos, a minha vontade, à vontade do Altíssimo. Eu olho para a vontade dele, porque Paulo vai dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O ímpio não tem como submeter seus desejos e sua vontade à vontade de Deus. Percebe que a vontade não é livre? A vontade não é livre. A vontade é sempre escrava.
Ela tem certa liberdade para operar no âmbito onde ela está colocada, onde ela está localizada. Vamos lá, se ela está localizada em um contexto que não tem redenção, a liberdade só opera para o pecado. Você tem liberdade para pecar à direita, pecar à esquerda, pecar à frente, pecar atrás. Você tem liberdade, mas a sua liberdade está escravizada ao pecado. Se a sua vida está localizada na redenção, você peca. Você tem liberdade para pecar também, mas você também tem liberdade para vencer o pecado pelo poder daquele que habita em você. Porque você está localizado não apenas ou não mais no domínio do pecado sobre sua mente, mas a luz na sua mente, no seu coração. Quando nós olhamos para o que Paulo está dizendo aqui, ele diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Esses homens são ímpios. Todos os homens ímpios detêm a verdade pela justiça. Eles resistem, essa é a ideia, resistem à verdade por causa da sua injustiça. Eles têm testemunho da verdade dentro deles, na mente deles, no coração deles, mas resistem a esse testemunho por conta de sua injustiça. Percebe que a condenação de Deus ao ímpio não é injusta? Porque Deus se revela a todos os ímpios e a sua vontade caída não se dobra diante de Deus e ela resiste contra a revelação de Deus. Por isso Deus se ira. Porque todos os ímpios têm conhecimento de Deus e não glorificam como Deus, glorificam a criatura. Por isso Deus se ira. Veja o versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Paulo não está falando de crentes, Paulo está falando de ímpios. E Paulo não está falando de ímpios convertidos, está falando de ímpios não convertidos. Deus se manifesta a esses ímpios. Veja o que Paulo está dizendo aqui. E olhe algumas palavras interessantíssimas aqui de Paulo. Veja só, a partir do verso 19. Conhecer, manifesto, manifestou. Veja o versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, observa as palavras, claramente reconhecem, desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Veja o 21. Porquanto tendo conhecimento, não glorificaram. Veja o final do versículo 21. Raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Veja o versículo 22. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Percebe que a linguagem de Paulo aqui sempre está voltada para o conhecimento. Que o ímpio conhece, que ele conhece, que há revelação para ele, que Deus se mostra para ele, mas ele vai resistindo a Deus, militando contra Deus. Paulo está falando aqui das trevas que invadem, dominam a mente. Das trevas que obscurecem absolutamente a forma do ímpio pensar. Ele sabe que a forma da água é a dos homens, mas ele não sabe a verdade completa. Se ele soubesse a verdade completa, ele dizia: a fórmula da água é a do sol. E Deus criou essa fórmula. Ele reconhece os elementos da tabela periódica, mas ele não reconhece quem fez esse elemento. Ele reconhece que o homem tem dúvidas e precisa de respostas. Você é meu filho, né? Falando da tabela periódica. Ele reconhece que o homem tem dúvidas e precisa de respostas, mas ele não reconhece que Jesus é a verdade. Do que é a verdade? Os filósofos gregos diziam: a verdade é a harmonia entre o que se diz e o que se é. Isso é a verdade. Não existe desarmonia na verdade. Quando tem uma desarmonia, nós chamamos isso popularmente de mentira. Aristóteles, o grande filósofo grego, citou novamente, formulou o que nós chamamos de lógica clássica. As 3 leis da lógica de Aristóteles. Vocês se lembram disso? Estudaram a lógica de Aristóteles? Primeiro, a lei da identidade. A não pode ser B, A é sempre A. Segunda lei de Aristóteles, a lei da não contradição. A não pode ser não A. Terceira lei de Aristóteles, a lei do terceiro exclusivo.
Se há, não pode ser não há, então há é há. Aristóteles não criou essas leis. Quem criou essas leis? Deus. A gente vai ver mais sobre isso na próxima palestra. Como Jesus nos ensina sobre isso. Ilumine nosso entendimento sobre essa questão. Quando eu penso nisso, eu penso na ordem do pensamento. O ímpio pode dizer que as leis de Aristóteles são corretas, mas ele não consegue perceber de que há um legislador cósmico por trás disso. E que se essa lei existe, ou se essas leis existem, é óbvio, gente. Se leis matemáticas existem, alguém criou essas leis. Se existem leis da lógica, alguém criou essas leis. Como uma lei surge sem um legislador? Não é possível. Mas o homem entenebrecido, com sua mente obscurecida, ele vai dizer: não existe Deus. Aí você pergunta: mas existe lei? Existe. Existem leis naturais? Existem. Existem leis científicas? Existem. Existe Deus? Não. Não existe um legislador anterior a tudo. Uma causa que não foi causada por nada? Não existe. Não. Não existe. E como as coisas vieram a existir? Não. Bom, existem várias explicações. Estudiosos falam muita coisa. O professor enrolando desse jeito, não. Estudiosos falam muita coisa sobre esse assunto. Não dá tempo de eu falar agora aqui, porque é muita coisa. Muita gente escreveu. Então, bom, enfim, o universo é eterno, ele pode ser fruto de uma grande explosão. Mas sim, quem fez a explosão? Bom, isso é outro assunto que a gente tem que conversar um outro dia. Então, mas aconteceu certamente uma grande explosão e as coisas vieram a existir. Então, isso é pior do que acreditar que não existe. Porque, na verdade, a teoria do Big Bang, ela não é contra Deus, ela afirma o que a Bíblia diz. Porque, se a teoria de Darwin está correta, que eu acredito que não está, ela é determinista. Ela determina o processo evolutivo. Então está tudo mapeado. E quem é a mente que está por trás disso? Quem calculou tudo isso? Quem calculou que um insetinho chamado bicho-pau tinha que se proteger na natureza dos seus oponentes? Então ele seria confundido com o galho de uma árvore seca. Já viu aquelas borboletazinhas que parecem uma folha seca, cortada? Você bate na lacerda com essa. Isso é aleatório. Dizer que isso é aleatório, desculpe-me, é algo estúpido. O Salmo diz que Deus ri dos ímpios. Deus ri dos ímpios. Todos os ímpios conhecem Deus. Veja o versículo de número 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Vá comigo, por favor, para o Salmo 19. Abra sua Bíblia aí comigo. Salmo 19. A gente vai ler os 6 primeiros versículos. O Salmo 19 é um dos salmos da criação. Existem vários salmos da criação. Salmo 19, Salmo 24, Salmo 33. E nós vemos nesses salmos algo muito interessante. Sempre, Salmo 104, Salmo 103 também, sempre mostrando que a natureza glorifica o Criador. Mas há sempre uma referência à lei de Deus no mesmo salmo. Lá em Romanos nós vimos que Deus se manifesta para todos os homens através de sua criação, inclusive no próprio homem. Então Deus mostra-se. Então a revelação geral não salva. O propósito dela não é salvar. O propósito dela inicialmente é glorificar o Criador e depois da queda condenar o ímpio, porque Deus está se manifestando a ele e ele está resistindo a esse Criador. Aí eu parei de dizer aqui,
Talvez aqui nós temos um problema que é muito importante ser revisado no design inteligente. Porque o design inteligente não afirma quem é o criador, mas que existe o criador. Então a melhor terminologia para nós seria design divino. Deus é o desenhista. Deus é o arquiteto. E essa palavra arque no grego está em João 1, que dá origem à palavra arquiteto. Então Deus é o grande arquiteto. Então quando nós pensamos no Salmo da criação, há sempre uma referência à criação e à lei de Deus. No Salmo 19, nós temos algo fantástico. No versículo 1 nós lemos: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Veja só, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Duas coisas aqui. Primeiro, os céus proclamando a glória de Deus. Há algum lugar na criação onde não há céus? Não. Então isso fala da extensão da revelação. Onde está a revelação? Em todos os lugares onde há céu. Então não há nenhum lugar na criação onde não haja revelação para o mundo. Nenhum lugar, absolutamente. Mas a segunda coisa que nós aprendemos nesse versículo primeiro é sobre a continuidade. Veja, que o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Os céus também vão afirmando continuamente quem é o Criador. Então a extensão e continuidade dessa revelação. E o ímpio está recebendo essa revelação todos os dias. Todos os dias. Ainda que a igreja não diga assim, Jesus é o Salvador, ele está recebendo a revelação do próprio Deus, e já é alvo de sua condenação. Isso responde muita coisa. Isso responde aquela perguntinha: e aquela tribo lá não sei aonde, que nunca ouviu falar de Jesus, vai ser salva como? Não vai. Porque todos os homens estão condenados. E todos quantos o Senhor quiser salvar, o Evangelho chega lá, gente. Amém? Amém? Chega lá. Porque se a gente começa a crer que porque um missionário não chegou em uma tribo, Deus vai desenvolver um outro mecanismo de salvação, a gente está afirmando claramente que Deus não é poderoso para fazer chegar o Evangelho lá. Isso é absurdo. Em toda a criação há testemunho constante de Deus. Toda. Quando você acorda de manhã, Deus está testemunhando a você. Como, pastor? Você abre os olhos, seu coração está batendo, seu ser está pulsando. Você tem sede, você tem fome, você tem sono, você se alegra, você se entristece. Deus está testemunhando que você é uma criatura dele e que você está vivo. Mesmo que você não esteja diante do mar, diante de uma grande cena, de um grande cenário que leve você a um deslumbramento da natureza, Deus está testemunhando a você, por meio de você e do que você é, que Ele criou você e que Ele é vivo. Não só você, a todos os ímpios. O texto vai continuar aqui, verso 2. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Veja só, irmãos. Olha o que o salmista Davi está dizendo. Um dia prega para outro dia. Deus é o Criador. O dia de hoje prega para o dia de amanhã. Deus é o Criador. O dia de amanhã prega para o outro dia. Deus é o Criador. E uma noite revela também o conhecimento de Deus a outra noite. Quando nós olhamos para isso, olhamos para o dia e olhamos para a noite, nós devemos, como cristãos agora, vou fazer uma aplicação para cristãos, nós devemos lembrar de algumas coisas. Primeiro que assim como todos os dias, a claridade dos dias termina, finda, a nossa vida também finda. Nossa vida tem um fim. Assim como o sol nasce, no nosso dizer, nós também nascemos. Assim como quando ele se põe, nós também morremos. Quando a noite vem, ela também acaba. Então, quando a escuridão da angústia, da dor, da ansiedade, os problemas vêm, elas também vão acabar. Porque a noite passará. Deus vai testemunhando para todos nós que Ele é Senhor do tempo. O que nós estamos vivendo hoje não é o que nós vivemos ontem mais. Ontem passou. O que eu vou viver amanhã não é mais o que eu vivo hoje. Porque hoje vai passar. Deus é o Senhor do tempo. E cada dia vai testemunhando para o outro. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Jonathan Edwards dizia algo interessante. Ele dizia assim: eu me acordo cedo todos os dias, porque
porque isso é um símbolo, uma pequena comemoração da ressurreição de Jesus. Todos os dias ao levantar, ao raiar do sol, eu comemoro, o meu Redentor vive. Ele ressuscitou. Então a criação testemunha Deus. E quando nós, como cristãos, olhamos para a criação com as lentes do Evangelho, a criação está repleta de significado redentor. Mas isso só pode ser visto pelas lentes chamada Jesus. Sem Jesus nós não conseguimos perceber isso. Veja o versículo 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo, sai dos seus aposentos e se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia na extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Nada foge ao calor do sol, assim como nada foge ao testemunho de Deus. Deixa eu caminhar para o fim dizendo algumas coisas a vocês. O que impede um homem de crer? O que impede uma pessoa crer no Evangelho? O seu coração. O seu coração rebelde contra Deus. O que impede uma pessoa de crer no Evangelho? Vamos mudar o Evangelho aqui para outra palavra. Igreja. O que impede uma pessoa de crer na igreja? Aí tem outra resposta. Muitas vezes a resposta é os cristãos. Os cristãos às vezes são o maior impedimento a alguém de vir. Por isso que a gente tem que orar assim: Senhor, salva, apesar de mim. O que impede muitas vezes que nos movamos para sermos instrumentos de Deus para a proclamação de sua luz àqueles que estão perdidos? O que nos impede? A nossa busca por conforto, ou a nossa falta de compreensão do que é o Evangelho, da nossa missão no Evangelho, do que fomos chamados para fazer como cristãos. A gente precisa entender que ser membro de uma igreja evangélica não é frequentar a igreja. Ser um membro de uma igreja é mais do que ir lá na igreja. Eu vou para a igreja hoje, é mais do que isso. É ter um comprometimento real com aquele corpo e com o Senhor daquele corpo. É ter um comprometimento de ser uma testemunha viva, onde quer que se esteja. Seja no trabalho, no campus universitário, em casa, no namoro, no noivado, na rua, na igreja, em qualquer lugar. Porque aqueles que estão perdidos, com a sua mentalidade caída, eles têm extrema dificuldade de perceber o caminho que deve seguir, mesmo tendo testemunho de Deus, mesmo sabendo que Deus existe e de que eles devem procurar em algum momento, não é? Alguém já disse que só existe ateu enquanto o pitbull está preso na coleira. Depois que soltou, o ateu não existe mais, porque ele chama meu Deus na hora. Então, perceba. Talvez você já tenha conversado com alguém tão ímpio que você tenha conversado com você mesmo dizendo: eu acho impossível essa criatura ser salva, se não for uma obra da graça, se Deus não quebrar esse entendimento. Abra sua Bíblia agora para a gente terminar em 2 Coríntios 10, 4, por favor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando em nós sofismas. Observe que quando Paulo está falando aqui de fortalezas, ele também está tratando de resistência mental às verdades do Evangelho, resistência intelectual às verdades do Evangelho.
E depois ele usa uma palavra interessante aqui, sofistas. Ligado aos sofistas. Era uma espécie de falso discurso. Um discurso sedutor em termos oratórios, mas não necessariamente com verdade contida. Então Paulo está dizendo aqui que as armas da nossa batalha são espirituais, são poderosas para destruir as fortalezas e para anular os sofismas, para anular as falsas filosofias. A Bíblia nem o cristianismo é contra a filosofia. Porque o que é a filosofia? É o amor à sabedoria. E quem é a sabedoria? Cristo. A verdadeira filosofia exalta Cristo. Ela faz as perguntas, mas ela sabe que as respostas estão na revelação do Cristo. Veja o versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Observe as palavras: altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vá percebendo a linguagem de Paulo nas epístolas, quando ele vai tratando de questões relacionadas ao intelecto. A palavra nous, no grego, significa mente. Então nós falamos sobre o problema noético do pecado, né? Um dia eu perguntei no seminário aos alunos: você sabe o que é o problema noético do pecado? Como respondeu pelo pecado de Noé? Não é isso. Noético vem de nous. A mente do homem está caída e é necessário que haja revelação. É necessário que haja luz na sua mente para que ele creia. Ainda que nós argumentemos da forma mais precisa, mais rigorosa, da forma mais lógica, o ímpio pode olhar aquilo, entender todos os argumentos e ainda assim dizer: não creio. Não creio. Por isso que nós não cremos que a salvação se dá por persuasão humana, mas por persuasão divina. Divina. Somente Deus pode fazer isso. Uma moça católica romana começou a frequentar a nossa igreja. Ela começou a vir algumas semanas junto com o seu marido. E um dia eu cumprimentei eles no final de um culto e eu disse: a gente pode conversar? E ele disse que sim. Ele aparentemente estava mais interessado na conversa do que ela, né? E ela disse: eu venho. Eu disse: você é cristã? Ela disse: eu sou católica. Eu disse: muito bem, seja bem-vinda à nossa comunidade. Será um prazer conversar com vocês. Ela é professora, ele é bancário. E nós começamos a conversar. Ela estava ouvindo meus sermões romanos, exatamente sobre a justificação pela fé. Quando ela começou a frequentar a nossa igreja, a justificação pela fé é o grande assunto que nos distingue da Igreja Católica Romana. Não são os santos, não é a liturgia, é a justificação pela fé. Por isso nós somos protestantes, por causa da justificação pela fé. Daí tem uma série de consequências depois. E nós começamos a conversar. Eu disse: você sabe, eu sou pastor, então eu pergunto muito. Você me permite fazer algumas perguntas? Ela disse: eu permito. Só não sei se eu vou ter as respostas. Eu disse: você crê que os seres humanos devem adorar imagens e escultura? E que elas podem interceder pelos homens? Ela disse: eu creio, mas eu não consigo mais crer. Eu disse: você crê na autoridade suprema do Papa? Ela disse: eu creio, mas eu não estou conseguindo mais crer. Eu disse: você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Ela disse: creio. Se você crê que Jesus é a única forma de um homem ser salvo, o homem não é salvo pela igreja,
dimensão importante. Você crê nisso? Ela disse, sim, eu creio. Eu disse, por que você deixou de crer naquelas outras doutrinas? Ela disse, os seus sermões perturbaram minha cabeça. Eu disse, você é crente? Ela disse, eu não sei. Eu disse, tá bom, então vamos lá. Você crê no céu e no inferno? Ela disse, creio. Você crê que Jesus é o seu único Salvador? Ela disse, creio. Você crê que ele nasceu da Virgem Maria? Creio. Mas ela não ficou mais virgem. Ela disse, eu creio nisso também. Você crê então que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Creio. Você crê que o homem é pecador e precisa de Deus? Porque os seus pecados o condenam. O afasta de Deus. Paulo diz que o homem está destituído da glória de Deus por causa do seu pecado. Você entende que o pecado é tão terrível, tão tenebroso, que ele nos escraviza e ele nos aprisiona a ponto de soterrar, de afogar tudo na nossa vida, inclusive nossas emoções. E ela começou a chorar e disse, eu creio nisso. Se você crê no Evangelho, ela disse, eu creio, pastor. Essa paz do Senhor, irmão. Ela passou 2 segundos olhando para mim e disse, paz do Senhor, pastor. Está se preparando para o batismo. As trevas foram dissipadas. E ela creu. Um outro casal chegou na nossa igreja. Ele tinha sido crente há muitos anos, voltou para o Evangelho, casou, sua esposa não era crente. E eu disse, eu quero ir para a igreja, você vai comigo. E o nosso filho vai conosco. Eles começaram a ir. E ele disse, pastor, como é que eu faço? Eu quero ficar aqui. Eu disse, todas as pessoas chegam na nossa igreja para classificar testemunhos. Batizados ou não, tem que passar por lá e passar alguns meses na classe. Tá certo, sem problema, pastor. Agora minha esposa não é crente, eu faço como? Você leva ela para lá. Pastor, ela não é crente. Pode levar para lá. Ela vai ser. E ela começou a ir, ela é muito estranha, ficava lá, né? Dizia, quer perguntar alguma coisa? Quando ela é Cida. Pergunta alguma coisa, Cida? Eu quero. E ela começou a perguntar. E ela começou a perguntar e eu olhava assim para ela assim. O tempo foi passando, e ele ia começar comigo. Aí disse, o senhor vai perguntar quando ela, se ela quer aceitar Jesus. Eu disse, calma, meu irmão, fique em paz. Vai te perguntar, depois que eu disse comigo. Deixa Jesus perguntar a ela quando é que ela vai ter um mundo na vida dela. Deixa Jesus perguntar. Até que um dia, inesperadamente, ela disse, eu creio. E o filho deles disse também, depois da mãe, eu creio também. E eles estão se preparando para o batismo na igreja, né? Quando o Evangelho entra, ele dissipa as trevas. Isso não quer dizer que ele responde todas as dúvidas, mas ele dissipa as trevas. Uma mente caída jamais pode enxergar a verdade de Deus. Um homem não pode ir a Deus somente se Deus trouxer. Por isso que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Isso é o que significa post tenebras, depois das trevas, a luz. Amém?